A Tempestade sempre foi uma personagem muito respeitada dentro do núcleo dos mutantes nos quadrinhos da Marvel, muitas vezes até mesmo liderando os X-Men, mas com certeza foi na Era de Krakoa que a personagem teve um aumento significativo na importância que ela tem. A começar que ela foi finalmente oficializada como uma mutante nível ômega, algo que era especulado pelos fãs, mas que nunca foi muito bem dito nos quadrinhos até a chegada de Krakoa. Ela fez parte da lista seleta dos 12 mutantes considerados níveis ômega, sendo o poder dela ômega a manipulação do clima. Junto da criação da ilha e do Conselho Silencioso, ela fez parte da liderança e das tomadas de decisões que iriam guiar toda a raça mutante dali para frente. Mas obviamente não parou por aí, e a personagem conseguiu ir muito mais além, a níveis planetários eu diria assim. Arakko, que é a ilha irmã de Krakoa, foi descoberta pouco tempo depois da criação da nação mutante e também se tornou parte dos domínios dos X-Men. Após a adição de Arakko, os mutantes decidiram que seria melhor terraformar Marte, usando os poderes dos diversos mutantes que existem no planeta Terra para fazer do planeta vermelho a posse dos mutantes. Isso inclusive deixou alguns personagens famosos na Terra chateados porque eles acreditavam que, em determinado momento, eles iriam conquistar Marte, mas quem passou na frente foram os mutantes, né? E a Tempestade foi de vital importância para que a vida em Marte pudesse sobreviver, já que ela foi responsável por criar a atmosfera do planeta vermelho. Ela também ganhou uma posição na sociedade de Arakko ao desafiar uma mutante metamorfa de nível ômega que teve o posto tomado pela Tempestade. Essa é uma batalha que é bem interessante de se comentar também, já que a mutante metamorfo tinha a capacidade de copiar os poderes de quem ela se transformava. Só que levava um certo tempo para conseguir fazer a transformação de forma completa e perfeita. E utilizando esse pequeno espaço de tempo que a Tempestade tinha, ela atacou primeiro e conseguiu vencer a batalha contra uma mutante que, em teoria, teria os mesmos poderes que ela. Mas também deixem embaixo nos comentários se vocês querem uma explicação completa sobre a ilha de Krakoa e a ilha de Arakko, e tudo sobre os mutantes das duas ilhas. Mas voltando a falar da Tempestade, com a influência da organização SWORD, Arakko se tornou a capital diplomática do Sistema Solar. E como regente de Arakko, a Tempestade assumiu o papel de voz do Sol no Conselho Galáctico, sendo uma representante para negociações com civilizações alienígenas. Ou seja, ela se tornou a pessoa mais importante, ou uma das mais importantes, de dois planetas ao mesmo tempo, que eram a Terra e Marte. Mas tendo posições de poder e destaque em dois planetas diferentes, não significa que ela teve vida fácil. Muito pelo contrário, ela foi desafiada pelo Tarnio, o Indiferente, outro mutante nível ômega que também foi derrotado pela mutante, que ganhou ainda mais destaque no planeta vermelho. Mas por incrível que pareça, não foi o último mutante nível ômega que ela teve que encarar. Ela também teve de lidar com a arrogância do irmão do Ciclope, Gabriel Summers, o Vulcano. Como a maioria dos fãs do X-Men sabe, o Vulcano é um mutante nível ômega com o poder de manipular a energia, o que por si só já seria um grande desafio para a Tempestade. Isso porque a principal forma de combate da Tempestade vem das suas rajadas elétricas, que seriam totalmente inúteis contra o Vulcano. Mas quando os dois foram bater de frente um contra o outro, a Tempestade ganhou e até mesmo finalizou a luta utilizando seus raios. Na minha opinião, e na opinião de muitos que estavam lendo aquele quadrinho na época, foi muito forçada a derrota do Vulcano. Isso porque também não houve muito combate, não houve uma troca franca de golpes. Em papo de 2 páginas o Vulcano já tinha sido derrotado, e não parecia ter sido uma derrota tão natural assim. De qualquer forma, isso mostra como a Tempestade estava no auge dos seus poderes, e a tendência era só continuar crescendo, como de fato ocorreu. Mais tarde, a Tempestade ainda revelou que consegue manipular magia climática asgardiana. Foi mostrado ela conseguindo criar uma versão em miniatura da Ponte do Arco-Íris de Asgard para se locomover da mesma forma que os usuários da Ponte do Arco-Íris da dimensão asgardiana fazem. Isso gerou um pequeno debate entre os fãs de quadrinhos, porque a Ponte do Arco-Íris é algo muito mais místico do que climático, então não daria para saber ao certo se a Tempestade podia ou não fazer aquilo usando exclusivamente o poder de manipulação do clima. Mas de qualquer forma, isso é o de menos, até porque a Tempestade também tem uma afinidade natural à magia. Creio que muitos de vocês já ouviram os personagens chamando ela de deusa, principalmente quando ela vai até países africanos e muda o clima local para que não fique tão desértico. Até então, ela ser chamada de deusa é algo muito mais simbólico, porque atua de fato como um deus faria. Mas já houve momentos em que isso acabou se tornando uma coisa mais literal, como por exemplo, o povo de Wakanda, enviando a fé deles para a Tempestade para que ela ficasse mais forte. Os deuses da Marvel conseguem se fortalecer com a fé de seus seguidores, e naquele momento, a Tempestade estava atuando da mesma forma que eles. Eles até mesmo se referiam a ela como Hadari Yao, que seria algo como caminhante das nuvens, a deusa que preserva o equilíbrio e todas as coisas naturais. Nem a própria personagem acreditava que conseguiria mudar o clima daquela região, que estava sendo afetada também pelos deuses, mas a fé de todos os personagens nela acabou fazendo com que ela tivesse poder para tal feito, como eu já mencionei. Mas não para por aí. Em uma aventura com a Feiticeira Escarlate, foi mostrado que a Tempestade consegue sim usar poder místico, mesmo sem envolver a fé de terceiros. Mas para ser claro, isso não é de hoje. Vocês nunca se perguntaram por que a Tempestade é uma africana com cabelos brancos e olhos prateados? Então, existe uma explicação para isso. Acontece que ela é descendente de uma longa linhagem de sacerdotisas e feiticeiras africanas que tinham cabelos brancos, olhos azuis e um potencial mágico fortíssimo. E isso é algo que poderia já ter sido trabalhado pela personagem há muito tempo, mas parece que os roteiristas só se tocaram disso agora. Ela conseguiu desfazer uma névoa que era puramente feita de magia, e isso foi apontado até mesmo pela Feiticeira Escarlate. Quando as duas lutaram juntas,
juntas contra uma criatura, a Tempestade recitou um encantamento e utilizou seus poderes para combinar as energias com a da Feiticeira Escarlate. Mais tarde, a Feiticeira Escarlate foi perguntar para Ororo em relação a isso, e ela disse que nem mesmo sabia o que tinha dito. Ela apenas pediu a bênção de sua antepassada, que era uma feiticeira suprema, e aquilo lhe deu forças para colaborar na batalha com a Feiticeira Escarlate. Mais tarde, após infelizmente a Era de Krakoa ter chegado ao fim, Ororo já não estava mais à frente dos mutantes de Araco e dos X-Men, sendo convidada a fazer parte dos super-heróis mais poderosos da Terra, os Vingadores. Isso tudo a convite do Falcão, que atualmente é o Capitão América. A melhor parte disso tudo foi ver a cara do Pantera Negra, porque pra quem não sabe, os dois já foram casados e o divórcio foi o maior erro do Pantera pelas suas próprias palavras, e ele também está na equipe. Chega até mesmo a ser engraçado a interação, ou pelo menos a falta de interação entre os dois, onde o Pantera Negra já pediu para ir numa missão secreta só pra ficar um pouquinho afastado dela. Mas enfim, isso tudo foi só uma longa introdução para mostrar pra vocês como a Tempestade é uma das personagens mais bem exploradas nos quadrinhos atualmente. Só que tem um pequeno problema na forma como retratam ela, que é o fato dela ser uma lutadora à distância e não uma lutadora corpo a corpo. Bom, não que ela não saiba lutar corpo a corpo, ela inclusive tem cenas lutando contra o Wolverine e até mesmo sendo mais ágil que ele. Só que ela não é uma personagem exclusiva do combate corpo a corpo, não é o foco dela. Ela consegue se defender de personagens que têm foco em artes marciais, mas ela é uma humana comum, não tem super força, super resistência ou algo do gênero. E isso é algo que incomoda bastante os fãs mais antigos que leem as histórias atuais, como por exemplo, quando ela foi de frente ao Vulcano quando os dois lutaram, algo que eu já mencionei aqui no vídeo. O certo seria que, em um combate mais próximo, o Vulcano moer ela na porrada. Tá certo que ela não venceu ele usando puramente a força física, na verdade ela só agarrou ele no pescoço bem no finalzinho da batalha, mas ainda assim, é muito arriscado uma personagem como ela ficar tão próxima a ele em uma luta. A Tempestade é uma personagem conhecida como Canhão de Vidro, que é uma nomenclatura usada em vários outros personagens. É um tipo de personagem que é muito poderoso, mas fisicamente muito fraco, porque seus poderes não estão relacionados a super força ou super resistência. Outro grande exemplo disso, que também já foi mencionado aqui no vídeo, é a Feiticeira Escarlate, que fisicamente não tem atributos elevados, apesar de que, usando seus poderes da manipulação da realidade, ela pode conceder a si mesma o poder da super força, como ela já deu poderes de super velocidades para uma amiga dela, por exemplo. Felizmente, depois que a Tempestade entrou nos Vingadores, estão explorando muito mais os poderes dela e também as suas limitações, até mesmo corrigindo pequenos erros que tinham em relação de como trabalhavam ela. Em uma cena de quadrinhos recentes, ela foi ferida no braço por conta de estilhaços de galhos de madeira, galhos de árvore mesmo, que estavam voando na sua direção, mostrando que ela é sim, frágil como qualquer outra humana. E quando eu digo humana é só a título de comparação, eu sei que ela é mutante, tá? Mas voltando, também vale destacar como seus poderes estavam sendo exageradamente altos. Tá certo que mutantes de nível ômega não têm ao certo uma limitação do que eles podem fazer, sendo esse um requisito para ser chamados de ômega, mas estavam atribuindo habilidades e poderes à personagem que não condiz com o que ela tem. Houve citações por fora dos quadrinhos de roteiristas das histórias dos X-Men dizendo que ela consegue se transformar em raios e voar na velocidade da luz, coisa que ela nunca apresentou nos quadrinhos de fato, e não deve ser tratado como algo canônico. Então também foi mostrado recentemente ela trabalhando as suas habilidades de voo, utilizando o controle sobre os raios e o vento para atingir velocidades acima do som, o que é algo muito justo para a personagem. Mas convenhamos que ela sair de uma personagem que era tratada como quase onipotente nas histórias dos X-Men para uma personagem muito fraca, entre aspas, né, nas histórias dos Vingadores, não faria muito sentido, a não ser que ela recebesse um upgrade externo de poder para que possa suprir essa pequena lacuna que existe entre as duas publicações diferentes. Na última página do primeiro capítulo da nova HQ solo da Tempestade, foi mostrado a entidade cósmica Eternidade dizendo que a Tempestade é digna de receber o seu poder e fará dela a sua Tempestade Eterna. Isso implica que a Tempestade vai se tornar arauto da Eternidade, o que meio que já aconteceu antes, apesar de ter sido de um jeito bem diferente. Em uma HQ do Quarteto Fantástico, a Eternidade e o Universo estão à beira da morte por conta de uma infecção, e o Doutor Estranho diz à Tempestade que eles são os únicos capazes de abrigarem a Eternidade por terem espíritos fortes, o que novamente reforça o fato da Tempestade ser de uma linhagem mística muito poderosa. Graças ao fato dos dois serem os únicos capazes de aguentar, a Tempestade precisou manter toda a consciência da Eternidade em sua mente, o que é algo muito forte, já que a Eternidade é uma das entidades mais poderosas da Marvel. Lembrando que eu já tenho aqui no canal um vídeo ranqueando as entidades cósmicas mais poderosas da Marvel e é o vídeo mais completo sobre que você vai ver. Passa lá depois de acabar esse vídeo aqui. Mas enfim, se ela está para receber os poderes cósmicos vindos da Eternidade, ela pode se tornar um arauto muito mais poderoso do que o Surfista Prateado é, por exemplo. Em escalas cósmicas e hierárquicas, a Eternidade está muito acima do Galactus, que é quem fornece os poderes para o Surfista Prateado, que eu acabei de usar de exemplo. Fora que não vão mais existir limites para os seus poderes. Pegando novamente o exemplo do Surfista Prateado, que antes era um personagem comum e ao receber poderes cósmicos do Galactus ficou tão poderoso quanto alguns deuses, imagina uma mutante nível ômega recebendo poderes de uma entidade ainda mais poderosa que o Galactus. Ainda não foi mostrada a conclusão disso tudo, como eu disse, foi só o primeiro capítulo, mas eu tô muito animado para ver como ela vai ser trabalhada
nessas novas edições. Já foi revelado em um podcast que o principal inimigo da Tempestade vai ser a entidade conhecida como Esquecimento, que também é uma das mais poderosas da Marvel e inimiga da Eternidade. Eu realmente acredito que a Tempestade possa ultrapassar os níveis de poder de alguns personagens que geralmente estão acima dela, como é o caso do Thor, da Capitã Marvel e alguns outros pesos pesados. Mas é melhor deixar as expectativas um pouco mais baixas para vermos exatamente como tudo vai acontecer, sem ficar muito emocionado ou chateado com a forma que vão trabalhar a personagem. De qualquer forma, espero que tenham gostado das novidades dos quadrinhos X-Men e principalmente da Tempestade. Se curtiu, manda para aquele seu amigo que não conhece muito sobre o universo dos X-Men, para que ele saiba um pouco das atualizações dos quadrinhos. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like para ajudar o canal a continuar crescendo e até a próxima.